Bom dia, boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe a vida de vocês, de cada um que está chegando aí. Peço que você deixe o seu joinha no vídeo, se você gostar. Amém? Queridos, trazendo aqui um vídeo, né? Respondendo ao presbítero Pedrosa. Ele estava aí fazendo um vídeo, a live, né? Sobre um vídeo que eu fiz aí e tal. Sobre se o crente pode perder a salvação ou não. E ele até pediu para mim fazer um vídeo de resposta e tal. Aqui a gente não tá para brigar na internet, né, irmãos? Nós cristãos, né? Aqui a gente tá para entender a palavra de Deus. E cada um, ele trouxe muitos versículos, tal, tá? Muitos versículos. Teve alguns até que ele falou para falar sobre aquele versículo. Que a ovelha que está nas mãos do Senhor, ninguém pode arrebatar. Bom, isso é fato, isso é real. Aquele que está nas mãos do Senhor, tudo que tiver nas mãos do Senhor, não se pode tomar, porque o Senhor é o supremo. O Senhor, ele é o dono do universo, ele é o dono de tudo. Até porque Jesus tomou a chave da morte, né, o poder da morte, do inferno. Então Jesus tem o poder de tudo nas mãos dele. É por isso que realmente ninguém consegue tomar nada dele, porque ele tem o domínio de tudo. Ele tem o domínio, ele tem o poder e tudo está nas mãos do Senhor. E falando acerca da salvação, eu não tenho dúvida que é de Jesus que vem a salvação. Eu não tenho dúvida jamais que é dele que vem a salvação. Não é mérito nosso. A Bíblia diz que a salvação ela é pela fé em Cristo Jesus. Ela não é pelas obras. Pelas obras, para que o homem não se glorie, né? Mas quando eu falei no vídeo que nós já recebemos a salvação, é isso que eu estou dizendo. Jesus ele morreu na cruz e aqueles que creem no seu nome recebem a salvação. Recebe a salvação como já um presente de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu não só por nós, mas por todo o mundo. Então, a porta da salvação ela está aberta para todos que quiserem ir para o céu e crer em Jesus. Tem que passar por Jesus, porque Ele é a porta. Então, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida eterna. Foi através dele, é através dele que nós temos acesso a Deus. Mas quando, queridos, eu falo de nós perdermos a salvação, eu não estou limitando o poder de Cristo. Não estou limitando o poder de Deus. Não, jamais. Um crente, ele pode estar hoje na presença do Senhor. E por alguma situação, acontece situações, ou ele ser enganado pelo inimigo, porque Satanás ele está atuando aí. Satanás ele está usando pessoas para distorcer a Bíblia Sagrada, e ele está lançando a semente do engano e da mentira para desfazer das Escrituras. Para fazer muita gente crer que a Bíblia não é verdade, que Deus não existe, que Deus que é uma mentira, é uma farsa, tal. Então Satanás ele está aí na internet, né? E muitas vezes um crente, ele dá ouvido a essas pessoas. Dá ouvido a mensagens que não é de Deus. E ele pode, por alguma situação, se desviar, se enfraquecer na fé e cair. Ou não pode um crente cair? Eu conheço tanto crente que está caído. Eu conheço tanto crente que estava na igreja, hoje está fora, está bebendo. Ah, mas ele nunca foi dos nossos. Então, e quem é que garante qual é dos nossos? Somente Deus é quem pode falar isso. Eu não
posso dizer, aquele que hoje está lá bebendo, ele nunca foi dos nossos. Eu não posso dizer isso, porque eu não tenho este poder. Somente Deus tem esse poder de dizer e saber se aquela pessoa, quando estava na igreja, se era um dos nossos, né? Como o irmão citou aí, como está também na Bíblia, não tirando isso da Bíblia. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que as nossas decisões, sim, podem nos fazer a gente sofrer sérias consequências. E muitas decisões de pessoas que eram de Deus, eu vejo assim, e dentro das escrituras a gente tem prova disso, de a pessoa tomar decisões, pessoa que conhece Deus, que amava Deus, tomar decisões e depois não querer mais servir a Deus. Ou por uma frustração, ou por acreditar em uma mensagem de alguém que trouxe negativa sobre... E aí ele foi enganado. Por que a Bíblia está sempre dizendo, dando a palavra do Senhor, dizendo cuidado, cuidado, cuidado. Ó, aquele que está de pé, cuide para não cair. Por quê? Hoje você, um servo do Senhor, está de pé, mas amanhã você pode cair. Amanhã você pode cair. Não é isso? Então crente cai também. Crente também, ele por decisões de si próprio, ele se afasta da presença do Senhor. E tem crente, um ex-crente, falando assim, um ex-crente, para quem está me assistindo entender melhor, um ex-crente, ele pode tomar uma decisão de não querer mais Jesus, sair da igreja e morrer no seu pecado. É nisso que eu falo, que nós já somos, sabe que nem eu recebi a salvação. Enquanto eu caminhar com o Senhor, a salvação está mantida, está de pé. Eu vou o quê? Lutar para me santificar, me afastar do mundo, me afastar do pecado, porque a nossa luta é constante. E Jesus falou que a porta é estreita e poucos vão entrar por esta porta. E tem a porta larga. Então, quando eu digo que o crente, ele pode sim tomar uma decisão e não querer mais Jesus. Mas ele estava na igreja, ele louvava, ele cantava, falava línguas estranhas, revelava, né? E ele decidiu não querer mais. Enquanto ele caminhava com Deus, estava na presença de Deus, ele estava fiel ao Senhor e ele estava salvo na presença do Senhor. Mas no dia que ele não quiser mais, ele vai decidir se ele quer continuar, caminhando com Deus, se ele quer continuar essa vida de cristã, essa vida de santificação, ele vai decidir. E Deus, ele respeita. Deixando claro aqui, Deus respeita a decisão de cada pessoa. Sabe por quê, irmãos? Até o presbítero aí, Pedrosa, citou aí. Será que Deus, quando escolhe, né? Ele não sabe que a pessoa vai cair? Ele não sabe que a pessoa vai pecar? Presbítero, deixando claro aqui. Quando Deus criou Satanás, ele era um anjo. Será que Deus não sabia que este anjo ia se rebeliar contra ele? Quando Deus criou Satanás, encheu de glória, deu aquela glória para ele lá no céu. Será que Deus não sabia que Satanás ia se rebeliar contra ele, guerrear contra ele lá no céu? Será que Deus não sabia que ele ia trazer a terça parte de anjo com ele e causar essa desgraça na terra? Presbítero, será que Deus... Mas por que Deus criou então este ser que ia trazer terrível destruição sobre o mundo? Sabendo que... Porque Deus sabe do futuro, nada pega Deus de surpresa. Mas Deus o criou. Deus chamar um crente, Deus sabe que ele vai cair, porque Deus vai salvar
vai cair? Ué, Deus chama todos. Deus dá salvação. Enquanto aquela pessoa permanecer fiel ao Senhor, Deus é um Deus de promessa e é um Deus de palavra. Ele sempre vai honrar a palavra dele. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus fala, está falado. Está mantida a palavra. E uma coisa que Jesus também disse: aqueles que perseverarem até o fim, não é meio, aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Será salvo. Então não é meio. E a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo. E também, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, Deus fez este jardim maravilhoso, lindo. Aí eu lhe pergunto, presbítero, será que Deus não sabia que a mulher que ele tirou do lado de Adão, da costela de Adão, não ia ser enganada por Satanás? Ou Deus não sabia a respeito deste assunto? Se Deus sabia, por que Deus tirou esta mulher da costela de Adão? Porque foi por ela que veio o pecado. Foi por Eva que veio o pecado. A Bíblia diz que foi por ela. Não foi Adão que foi enganado, foi Eva. Mas por que Deus fez? Não era melhor Deus ter deixado Adão sozinho? Ou será que Deus, não sabia? Não sabia? Deus foi pego de surpresa? Mas por quê? O que eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele sabe do amanhã. E ele cria as coisas. Mas ele dá liberdade para nós escolhermos o que quisermos fazer. Só que as nossas decisões têm consequências. Nossas decisões têm consequências. É isso que eu digo. Se hoje um crente está na presença do Senhor e amanhã ele decidir não querer mais, Deus não vai obrigar. Deus não vai arrombar a porta do coração daquela pessoa, arrombar janelas. Jesus falou assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha aí, olha a educação do nosso mestre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus compartilha a vida dele com a pessoa que abre a porta da sua vida, a porta do seu coração. Jesus, ele não invade. Jesus, ele não chega arrebentando, destruindo, arrombando porta, janela, não. Ele é educado. Ele disse, se alguém ouvir e abrir. Então, o Senhor, ele respeita as nossas decisões. A decisão do ser humano. Satanás, Deus criou. Satanás, ele era um anjo lindo, maravilhoso. Mas no dia que ele quis se rebeliar contra Deus, Deus lançou ele de cima para baixo. Deus criou Adão e criou Eva. E botou em um belo paraíso. Mas no dia que Eva resolveu ouvir a voz de Satanás, através da serpente, Deus poderia ter mandado aquele anjo, ou falado com eles na hora da tentação. Mas Deus já havia falado. É que nem Deus já fala com a gente. Para tomarmos cuidado da nossa vida espiritual. Você que está de pé, cuide para não cair. O pecado está sempre aí, batendo na nossa porta. Deus está sempre avisando para nós. Então, queridos, Deus, ele nos avisa. Deus avisou para Adão, não comer daquela fruta. Eles estavam avisados. Mas na hora que Eva deu aquela fruta para Adão, não houve uma interrupção de Deus. Não, Deus já havia falado. Deus falou depois do fato ter acontecido. De comerem aquela fruta. Aí Deus veio e conversou com eles. Para tirar do jardim. Então, presbítero Pedrosa, eu quero dizer para você que Deus nos dá livre e arbítrio para nós
escolhermos. Foi isso que um dia Deus também falou para Israel. Está lá no Velho Testamento. Eu ponho diante de vocês o bem e o mal. E eu aconselho que vocês escolham o bem. Ponho diante de vocês a vida e a morte. Eu aconselho que vocês aceitem a vida. Então está tudo na palavra do Senhor. O crente, ele sabe o caminho. O crente sabe o que é pecado. Se o crente, ele está na igreja, antes dele pecar, está ali, fiel, de repente ele cai. Tem gente, irmãos, que ele fica no adultério há dias, há meses, e Deus fala com ele, ele não se arrepende. Ele continua cometendo aquilo, em oculto. Se aquela pessoa morrer naquela situação, é isso que eu quero dizer. Aí a pessoa é salva. Vem a morte, porque a morte não manda carta, meu irmão. A morte não manda recado. A morte não manda recado. A Bíblia diz que nós temos que ter vida santa diante do Senhor. Eu sei a minha obrigação de serva de Deus. Eu sei a minha obrigação de filho ou filha de Deus. Se eu não sigo aquilo que a Bíblia diz, vivo uma vida dupla, vivo uma vida de iniquidade, aí eu digo para você, vem a morte, leva a minha vida, tira a minha vida. Eu não me consertei com Deus, porque Deus ele dá tempo para consertar, mas tem gente que não se conserta. Eu não me consertei com Deus. A morte vem e me leva. Aí eu digo para você, eu sou salva. Eu sou salva. Então, meu irmão, a Bíblia nos mostra. Eu não posso nesse vídeo explicar tudo, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu ia fazer até uma live, mas não deu. E depois eu posso fazer uma live aí com o irmão, se quiser. Existem muitos versículos. Eu sei que o irmão apresentou muitos versículos aí. E a Bíblia mostra muitos versículos também. Que as nossas decisões. Até um crente salvo, ele pode tomar uma decisão. E que ele pode não se tornar mais um salvo. Porque Deus, ele dá liberdade para a pessoa. Deus deu liberdade, livre-arbítrio para cada ser humano fazer as suas escolhas. Cada um tem direito de fazer as suas escolhas. Tanto um salvo como um não salvo. Então, eu vou escolher servir a Deus. E vou lutar para chegar até o fim. Porque a promessa é para os que chegam até o fim. Quem perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo. Então o cristão se santifique, porque até chegar lá, existem muitas barreiras que nós precisamos romper. Que Deus te abençoe, presbítero Pedrosa. Sei que não dá para explicar tudo em um vídeo, tá bom? Mas espero que você tenha entendido e quem assistir esse vídeo vai entender essa simples palavra, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.